Depois de expulsar sua esposa cega, o marido trouxe sua amante para casa. Mas eles não sabiam que, em 3 anos, tudo mudaria drasticamente. Solange estava reclinada em sua cama, contemplando o teto com um sorriso sutil, seu corpo parcialmente coberto por um lençol. Ela se sentia realizada e desejava compartilhar essa felicidade com todos. Seu amor pelo marido era intenso, mas ela sempre continha suas emoções perto dele, pois ele não apreciava demonstrações efusivas de sentimentos. Virando-se, Solange observou seu esposo, que fitava pensativo um quadro na parede oposta. No que está pensando, querido? Ela indagou afetuosamente. Surpreendido, Yuri deu de ombros e respondeu vagamente, nada importante. Porém, Solange percebeu que algo preocupava. Aproximando-se, ela repousou a cabeça em seu peito. Sei que algo o perturba. Não quer me contar? Yuri suspirou. Ciente da persistência da esposa, ele cedeu, acho que precisamos de um apartamento maior. Solange se ergueu, surpresa. Há 1 ano, quando discutiram o assunto, Yuri foi contra. Seu lar atual era adequado, então por que mudar? Claro, Solange havia sugerido ter filhos, mas ele não estava pronto. Está falando sério, Yuri? Ela perguntou esperançosa. Yuri assentiu. Entendo a situação. É hora de ampliarmos nosso espaço, considerando as mudanças planejadas. Mas nada de falar sobre filhos até resolvermos a questão do apartamento. Solange o abraçou, cobrindo-o de beijos. Prometo, nada de bebês por enquanto, ela assegurou. Yuri sorriu levemente, percebendo o entusiasmo contido de Solange. Era evidente que, se permitisse, ela expressaria sua alegria de forma exuberante. No entanto, ele deliberadamente restringia suas expressões emocionais, sentindo-se importante ao controlá-la. Beijou-a na testa e disse, vamos dormir. Boa noite, querida. Solange franziu o senho. Esperar 1 semana inteira para conversar? Ela estava disposta a discutir durante toda a noite. Sabia que Yuri não tocaria no assunto, talvez intencionalmente para testá-la, mas ela não se ressentia. Seu amor por ele superava essas pequenas frustrações. Ele a amava, e isso era fundamental. Seus sentimentos haviam sido provados ao longo dos anos, e nada poderia separá-los. Yuri virou-se para dormir. Solange olhou para o quadro, recordando o passado. Parecia distante, embora fossem apenas alguns anos. Conheceram-se quando Solange terminava o ensino médio e Yuri a universidade. Para ela, ele era um adulto estabelecido, enquanto ela era uma jovem ingênua sonhando com seu príncipe encantado. Yuri se tornou esse príncipe. Ele a levava a jantares sofisticados, passeava em seu carro e lhe dava presentes luxuosos. Era reservado e exigia que Solange também contivesse suas emoções. Ela o admirava e se apaixonou profundamente. Após 1 ano de namoro, Yuri a pediu em casamento. Solange estava na faculdade. Em seu aniversário, ele lhe presenteou com um anel de diamante e um jantar elegante. Suas amigas invejavam seu relacionamento com um homem maduro e dedicado. Casaram-se em uma cerimônia modesta, pois Yuri não queria gastos excessivos. A lua de mel na Europa encantou Solange, que nunca havia viajado para o exterior. Ela se sentia afortunada por um casamento por amor e um futuro promissor. Compraram um apartamento juntos, dividindo os custos. Os pais de Solange ajudaram com sua parte, e Yuri usou a herança de sua avó. Após se formar, Solange conseguiu um bom emprego, com salário quase equivalente ao do marido. Pensavam em formar uma família, mas Yuri achava que ainda não era o momento. Ter filhos é uma grande responsabilidade. Precisamos planejar cuidadosamente, ele dizia. A tragédia atingiu Solange quando seus pais faleceram. Sua mãe sucumbiu ao câncer em 6 meses, e seu pai morreu de ataque cardíaco 3 meses depois, incapaz de superar o luto. A dor de Solange foi imensa, mas o apoio do marido ajudou a superar esse golpe terrível.
A perda dos pais intensificou seu apego a Yuri, que se tornou seu único alicerce. Solange tinha uma prima, Daniela, que morava em outra cidade. Na infância, Daniela a visitava nas férias, mas a vida as distanciou. Mantinham contato superficial, trocando mensagens em datas comemorativas. Solange vendeu o apartamento herdado dos pais e depositou o dinheiro. Com uma contribuição adicional de Yuri, a venda do apartamento atual de um quarto poderia permitir a compra de um imóvel maior, possibilitando o início de uma família. A ideia de ser mãe emocionava Solange. Aos 30 anos, ela sentia que era o momento certo. Adormecendo, Solange teve sonhos perturbadores com crianças implorando por ajuda, mas desaparecendo quando ela tentava alcançá-las. Depois, encontrava-se presa em um quarto escuro, gritando por socorro sem resposta. Acordou inquieta, mas as lembranças do pesadelo logo se dissiparam. Dias se passaram, e finalmente chegou a sexta-feira. Naquela manhã, Solange descobriu um pneu furado em seu carro e pegou um táxi para o trabalho. Após o expediente, planejava comprar o cupcake favorito de Yuri em uma confeitaria próxima. Decidiu caminhar, aproveitando o clima agradável e seu bom humor. Afinal, discutiriam seus planos naquela noite, incluindo a compra de um novo lar. Caminhando por cerca de 20 minutos, Solange entrou em uma rua tranquila. Era um atalho rodeado por casas particulares, sem prédios altos. Ela adorava essa rua pela calmaria e ausência de carros. As residências eram encantadoras, e Solange sonhava em possuir uma delas. Para ela, até o ar ali parecia mais puro. Respirando fundo, sorriu ao imaginar-se morando em uma casa assim. Enquanto caminhava pela rua, imersa em pensamentos sobre o futuro, Solange parou diante de uma residência que parecia vazia. Era uma construção imponente, com grandes janelas. Apesar de não ser recente, ainda mantinha seu encanto. Solange contemplou a casa por um tempo, mas logo percebeu que seu comportamento poderia parecer suspeito. Olhou ao redor, aliviada ao ver a rua vazia, e continuou seu passeio até chegar a um cruzamento. Não havia semáforos, apenas uma faixa para pedestres. Durante todo o trajeto, nenhum veículo havia passado, o silêncio era notável. Solange concluiu que aquele era realmente o lugar ideal para se estabelecer. Com um sorriso pensativo, ela começou a atravessar a rua. De repente, ouviu o som de freios, o tempo pareceu desacelerar drasticamente. Inicialmente confusa sobre a origem do barulho, Solange logo percebeu que estava bem próximo. Paralisada no meio da via, ela virou a cabeça para o lado. A última coisa que viu foi um automóvel amarelo vivo vindo em sua direção. Ela chegou a ver a motorista, uma mulher ruiva com uma expressão de pavor, provavelmente gritando de medo. Antes de perder a consciência, Solange sentiu uma profunda tristeza e medo, que ela interpretou como presságios do fim. Então, tudo escureceu. O que faremos agora? Não podemos ficar parados, temos que tomar uma atitude. Solange ouviu a voz do marido, mas parecia distante, como se estivesse com os ouvidos tapados. Ela se sentia tão mal que não queria abrir os olhos. Desejava ficar sozinha e pensou em pedir a Yuri para conversar em outro lugar, mas não conseguia articular as palavras. Já expliquei que não há nada que eu possa fazer. É melhor aceitar a situação. Se continuar exaltado, terei que pedir que se retire. Não grite comigo, estou apenas cumprindo minha função, que não inclui tolerar desacatos, disse uma voz desconhecida. Solange franziu o senho, confusa, não reconhecia aquela voz. Estaria doente? Yuri teria chamado um médico? Por que seu corpo doía tanto? Por que ela não conseguia abrir os olhos? O que estava acontecendo? Ela levantou a mão, sem abrir os olhos, e tocou seus lábios. Estavam tão secos que ela achou que não conseguiria falar. Ela acordou. Solange, você pode me ouvir? Diga algo. Sou eu, Yuri. Consigo te ouvir, mas não posso falar alto. Por que me sinto tão mal?
Sussurrou Solange. Ela sentiu Yuri segurar sua mão. Você sofreu um acidente, querida, ele disse gentilmente. De repente, Solange se lembrou brevemente de ter sido atingida por um carro na faixa de pedestres. Parecia ter acontecido recentemente, mas ela não sabia precisar quanto tempo havia se passado. Ela abriu os olhos, mas estava tudo escuro ao seu redor. O que está acontecendo? Por que está tão escuro? As luzes estão apagadas? Perguntou baixinho. Não houve resposta. Solange começou a ficar inquieta. Perguntou novamente, Yuri, o que está acontecendo? Por que está tão escuro? O que houve? Por favor, fale comigo, esse silêncio está me assustando. Onde estou? Por que está tudo escuro? Sua voz foi aumentando, e o pânico era evidente. Yuri apertou sua mão e disse, acalme-se, Solange. Vamos resolver isso. É apenas temporário. Estaremos ao seu lado, não se preocupe. Você está temporariamente cega, mas seus olhos estão intactos. Não se aflija, Solange, encontraremos os melhores especialistas, e eles identificarão o problema. Você voltará a enxergar. Tudo ficará bem, eu prometo. Apenas mantenha a calma. As palavras de Yuri impactaram Solange profundamente. Tomada por ansiedade, ela sentiu-se à beira do colapso. Tentou escapar da cama, agarrando os lençóis e afastando as mãos de Yuri. Ao abrir os olhos, percebeu que não enxergava nada. Essa percepção assustadora a deixou tonta, embora não pudesse ter certeza devido à escuridão. Ela precisa ser acalmada. Segure-a, eu vou medicá-la, disse o médico. Yuri conteve sua esposa, que resistia à sua condição inesperada, e Solange sentiu fraqueza invadindo seu corpo. Mesmo assim, continuou chorando e se debatendo nos braços de Yuri, suas forças diminuindo enquanto ela oscilava entre consciência e inconsciência. Ela ouviu o médico falar com seu marido, é um trauma, ela vai se recuperar. A reação inicial é sempre a mais forte. Ela vai superar, todos encontram um jeito quando não há alternativas, afirmou o médico com convicção. Mas como isso é possível? Ela mal tem lesões físicas. Como poderia ficar cega tão subitamente com um único golpe? Isso realmente pode acontecer? A voz de Yuri estava repleta de apreensão e medo. Quando Solange despertou, ainda sob efeito do sedativo, Yuri estava ao seu lado. Ela pediu calmamente que ele a informasse sobre os acontecimentos recentes. Foi revelado que Solange estava hospitalizada há 2 semanas, um fato que a surpreendeu. Ela pensava que o acidente tinha ocorrido apenas 1 ou 2 dias antes, mas já fazia 14 dias que estava no hospital. O mais perturbador era a ausência de testemunhas do acidente. Ninguém viu o ocorrido, nem sabia por quanto tempo ela ficou caída na estrada. Os médicos estimaram que ela ficou desacordada por cerca de 10 a 15 minutos antes de ser encontrada. Um motorista que passava a avistou e chamou uma ambulância. Surpreendentemente, ela não sofreu ferimentos graves, apenas alguns hematomas, um cotovelo fraturado e uma costela trincada. Contudo, ela havia batido a cabeça com força considerável. Após exames, Solange foi diagnosticada com uma concussão moderada, que resultou em uma consequência inesperada, a perda da visão. Enquanto Yuri relatava essas informações, ela apertava a mão dele firmemente, tentando manter a compostura. Ela sabia que Yuri não apreciava demonstrações emocionais excessivas, e pelo tom calmo dele, ficava claro que ele não aprovaria lágrimas ou gritos. Em sua confusão, ocasionalmente abria os olhos e olhava na direção de Yuri, apenas para ser lembrada de sua cegueira. Cada vez que isso acontecia, rapidamente fechava os olhos novamente, se esforçando para manter a calma. Após Yuri explicar todos os detalhes, Solange tentou reunir coragem. O que deveria fazer agora? Yuri informou que ela não permaneceria no hospital por mais tempo, já que não apresentava ferimentos graves e o perigo imediato havia passado. Um especialista nesse tipo de lesão virá hoje.
Paguei uma quantia considerável por sua consulta e orientações. Não se preocupe. Espero que ele possa nos guiar na recuperação de sua visão. Confio que você vai se recuperar. Tem que ser assim, querida. Solange também desejava o mesmo, sentindo que, caso contrário, a vida perderia o sentido. O professor realizou uma consulta, mas suas palavras estavam longe de ser animadoras. Se ao menos ele tivesse levado Yuri para conversar em particular, Solange poderia ter mantido uma centelha de esperança. Mas ele deu seu diagnóstico na presença dela. Lamento, mas seu prognóstico é desfavorável. Sua visão não será restaurada. Infelizmente, essas lesões são comuns, e seu impacto no organismo pode ser imprevisível. Posso afirmar com certeza que, no seu caso, não há nada a ser feito, a menos que pudéssemos substituir seu cérebro, o que, infelizmente, é impossível. A medicina ainda não avançou tanto. Sei que vocês buscarão os melhores profissionais, que desejarão uma segunda opinião, e estão certos em fazê-lo. Mas asseguro que qualquer médico dirá o mesmo que eu acabei de dizer. Meu conselho é aceitar a situação e seguir adiante. Muitas pessoas levam uma vida ainda mais significativa após a perda da visão. Só você pode lidar com isso, mas lembre-se de que não está sozinha, seu marido está aqui para auxiliar e apoiar. Aceite o quanto antes que você será cega permanentemente e comece a viver de acordo com as novas circunstâncias. Se necessário, posso fornecer contatos de profissionais especializados para ajudá-la a se adaptar ao novo ambiente. Eles podem ensiná-la a se movimentar em casa. Muitas pessoas até aprendem a se locomover sozinhas, sem assistência. Acredite, você pode aprender isso. Embora possa levar alguns anos, é certamente possível. Yuri e Solange ouviram silenciosamente o médico, cujas palavras extinguiram a menor esperança que eles tinham. Após a saída do médico, Solange sucumbiu à tristeza. Sem exageros, ela derramou lágrimas tão sentidas que comoveriam qualquer um. Lamentou sua existência arruinada, seus sonhos desfeitos e tudo que lhe trazia alegria. A cegueira a deixou sem perspectivas. Questionava o propósito de viver, incapaz de realizar tarefas cotidianas ou apreciar prazeres simples. Sentia-se incompleta, temendo o envelhecimento sem poder se ver ou cuidar de si. A ideia era insuportável, preferindo a morte a essa realidade. Passados alguns dias, recebeu alta e retornou ao lar, agora estranho. Embora rodeada pelo familiar, não encontrava conforto. Sua casa tornou-se um labirinto sombrio. No primeiro dia em casa, Solange hesitava em se mover. Yuri tirou uma semana de folga para auxiliá-la, optando por não contratar especialistas devido aos custos elevados. Com as despesas médicas e Solange impossibilitada de trabalhar, Yuri tornou-se o único provedor. Ele a guiou pela casa, ensinando-a a reconhecer objetos pelo tato e a se orientar nos cômodos. Solange recordava um sonho perturbador que teve antes do acidente, crianças em um quarto escuro, trancado, sentindo desespero e medo. Agora, via o sonho como um presságio, questionando se poderia ter evitado a tragédia. Chorava todas as noites. Ao fim de sua folga, Yuri pediu-lhe que cessasse o pranto, explicando que precisava dormir para trabalhar. Solange respondeu angustiada, incapaz de se acalmar diante da nova realidade, enquanto Yuri tentava reconfortá-la. O tempo fluiu. Yuri retomou suas atividades profissionais. Após algumas noites insones, ele passou a dormir no sofá. Solange temia que a intimidade entre eles estivesse perdida e jurou a Yuri conter o choro. Ele adquiriu sedativos para ela, que trouxeram algum conforto, permitindo-lhe dormir durante a noite. 3 meses pós-acidente, eles se entregaram à intimidade pela primeira vez, uma experiência singular para Solange devido à escuridão total. Ela tentou imaginar que era apenas uma falha elétrica momentânea. Apesar do êxito, ela não conseguia afastar a sensação de que Yuri a tratava de modo distinto. Ela se esforçava para ignorar essas impressões, mas era desafiador. Certo dia, Solange questionou Yuri sobre o plano de adquirir um apartamento maior. Solange, você perdeu o juízo?
Por que precisaríamos de um espaço maior agora? Um novo lar é um território desconhecido. Como você se orientará em um ambiente estranho quando mal consegue se movimentar em nossa residência atual? Você ficará imobilizada, levará um ano para memorizar a localização de tudo, e eu não disponho desse tempo. Preciso trabalhar, estou me esforçando para nos manter enquanto você permanece em casa. Essa resposta deixou Solange quase sem fôlego de indignação. Por que você diz isso? Sou culpada pelo que me aconteceu? Estou em casa por opção? Eu trabalharia incessantemente se pudesse, e você insinua que não estou fazendo nada? Que vergonha! Não me envergonho porque não disse nada repreensível. Apenas expus a realidade. Não quis te ofender, estava apenas explicando nossa situação atual. Não podemos comprar uma casa nova agora, é prudente preservar nossas economias. Não sabemos o que o futuro reserva, ter uma reserva financeira é vantajoso. Não estava tentando te insultar ou te aborrecer. Solange cerrou os punhos de frustração, reclinando-se na cadeira. Ela ansiava por encarar seu marido, decifrar seu olhar, compreender seus sentimentos, mas isso era impossível. Ela tentou se recompor, mas não conseguiu. Sentiu as lágrimas escorrerem e murmurou suavemente: "E o bebê? Nós desejávamos um filho, não é verdade? Planejamos comprar um apartamento para termos espaço para a criança, mas como podemos acomodar um bebê neste apartamento? Ele mal comporta nós dois." Seguiu-se um silêncio. Solange lamentou mais uma vez não poder ver a expressão do marido. O que ele estaria pensando? Estaria olhando para ela ou para outro lugar? Que criança! Você perdeu o juízo junto com a visão? Como podemos sequer cogitar ter um filho se você está cega? Sim, você pode até ser capaz de gerar um bebê, isso é compreensível, mas o que acontece depois? Como você vai cuidar dele? Você está cega, Solange, não enxerga nada, caso tenha esquecido. Você não consegue fazer nada sozinha. Talvez pudesse alimentar o bebê, mas só com minha ajuda. Você não é capaz de fazer mais nada. Então, o que vem depois? Eu abandono meu trabalho para cuidar da criança enquanto você se satisfaz por ter cumprido seu papel? O que eu ganho com isso? Interromper minha vida com uma esposa cega e um bebê? Você realmente precisa de um psiquiatra, Solange. Você tem um problema sério se ousa considerar ter um filho. Solange ficou atordoada com tudo o que ouviu. Yuri estava ríspido e furioso ao proferir essas palavras cruéis. Por fim, ele deixou a cozinha e Solange ouviu a porta da frente bater. Ele saiu sem mencionar quando retornaria. Contudo, Solange não estava particularmente preocupada com isso no momento. Ela tentou assimilar o que havia ouvido. Então, seu sonho de uma família completa jamais se realizaria? Ela nunca se tornaria mãe? Ela estava arrasada, sentindo-se como se não tivesse mais nada. Permaneceu sentada à mesa, sem mais lágrimas, imersa em sua própria escuridão. Não demorou para Yuri voltar. Ele se aproximou e sentou-se ao seu lado. Solange, perdoe-me, fui muito duro e disse coisas que não deveria. Reconsiderei e quero. Ele foi interrompido por Solange, a culpa é minha. Fui tola. Minha cegueira me transformou, mas não vou mais me comportar assim. Vou me esforçar para ser mais sensata, parar de dizer coisas que te perturbam. Não quero brigar porque você é meu único confidente, o único que se importa comigo. Não quero te perder. A ideia de um bebê é absurda, você está certo. Ter um filho não é viável. Concordo plenamente com você. Prometo evitar tais comentários tolos no futuro. Por favor, me perdoe. Inicialmente, Yuri ficou surpreso, mas então sorriu e disse: sim, querida, isso é mesmo que eu queria expressar, vamos cessar as discussões. Estamos passando por momentos complicados, se brigarmos, prejudicaremos nossa união, e não desejo isso. Amo você, superaremos essa fase,
mas precisamos permanecer juntos. A criança só complicará a situação, não estamos preparados para lidar com ela agora. Fico contente que você compreenda, demonstra que sua sensatez permanece. Vamos seguir adiante, estou com apetite e você? Vou preparar uma refeição. Solange ocultou o choro e esboçou um sorriso. Apesar do distanciamento afetivo de Yuri, ela tentou se manter resoluta. Contudo, tornava-se progressivamente mais árduo. Ela ansiava que superassem os obstáculos unidos, mas não foi o que aconteceu. Uma lacuna de incompreensão começou a se estabelecer entre ela e seu cônjuge. Solange pressentia que isso não terminaria bem, e de fato não terminou. A partir desse momento, eles se distanciaram ainda mais. Para Solange, a mudança era inviável, ela não conseguia nem se locomover sem auxílio. O comportamento de Yuri também se alterou, ele passou a ficar mais tempo no emprego, ou talvez estivesse em outro local completamente. Solange não conseguia descobrir a realidade. Sentindo-se entediada em casa, ela solicitou a Yuri que a instruísse sobre o uso do telefone. Após refletir brevemente, seu marido adquiriu um telefone com teclas para ela, programou todos os números necessários e a orientou sobre como utilizá-lo. Entre os números, ela insistiu em incluir o de seus primos. Eles só haviam conversado uma vez desde o incidente, com seu primo oferecendo ajuda e ela recusando. Com o telefone, Solange agora poderia contatar Yuri a qualquer instante, o que amenizava um pouco sua solidão. Ela utilizava o aparelho pendurado no pescoço e telefonava para Yuri no trabalho frequentemente. Inicialmente, Yuri atendia todas as chamadas, mas logo começou a se aborrecer com as interrupções constantes. Você não percebe que está me atrapalhando? Eu comprei esse aparelho para você me importunar o tempo todo? Por favor, Solange, pare de me ligar tão repetidamente, caso contrário, ficarei relutante em retornar para casa, e às vezes já me sinto assim. Ao escutar essas palavras, Solange sentiu uma onda de autocomiseração, mas cessou de ligar incessantemente para o marido, só o contatando quando necessário ou quando ele se atrasava para chegar em casa. Quando questionava os atrasos, Yuri respondia com irritação e contrariedade: por que você está indagando? Eu preciso trabalhar dobrado, sua pensão por invalidez mal é suficiente. Eu trabalho até tarde porque recebo mais pelas horas extras. Não me perturbe com suas perguntas, certamente você compreende como isso é difícil para mim. Após isso, Solange se absteve de fazer mais questionamentos. Uma semana depois, Yuri demorou tanto para retornar que ela ficou apreensiva e decidiu telefonar. Ele levou um tempo incomum para atender, e quando finalmente o fez, sua voz estava carregada de aborrecimento. Por que você está ligando? Ele indagou. Eu estava me perguntando quando você voltará. São 22 horas, você nunca chegou tão tarde antes. Está tudo em ordem? Solange perguntou com inquietação. Não há nada errado, você está apenas me distraindo. Se algo tivesse ocorrido, eu teria te contatado. Estou bem, chegarei por volta da meia-noite, Yuri respondeu com aspereza. Solange quase se tranquilizou ao ouvir sua voz, mas quando Yuri encerrou a conversa, ele não desligou imediatamente o celular, e Solange ouviu nitidamente uma risada suave feminina, seguida por suas palavras. Ela ligou novamente. Esqueça-a, venha para mim. Solange apertou o telefone com força. Havia outra mulher com seu marido? Ele não deveria estar no trabalho? Subitamente, Solange compreendeu exatamente onde Yuri estava. Ele provavelmente a estava traindo há algum tempo, passando suas noites com outra pessoa. Essa mulher havia substituído Solange, e agora Yuri nem desejava retornar para sua esposa com deficiência visual. Talvez Solange tivesse perdido seu atrativo e Yuri estivesse repelido por ela, buscando conforto em outro lugar. Solange ansiava pelo retorno de Yuri. Assim que ele entrou, ela o confrontou com suas desconfianças. Ela estava pronta para tudo, menos sua frieza. Não compreendo. Qual o problema? O que há contigo? Problema? Está brincando. Provavelmente me trai, e eu sofro.
Quem era aquela mulher? Amante? Colega? Diga-me. Solange bradou. Ah, é disso que fala. Quer mesmo saber? Bem, não ocultarei nada. Não fiz algo vergonhoso. Sim, estive com outra, e creio que preciso disso. Em casa, tenho uma esposa cega incapaz de me nutrir, cuidar ou demonstrar afeto normalmente. Acha fácil? Não posso sacrificar-me apenas para cuidar de você, estou farto. A vida não me preparou para isso. Quero voltar e relaxar, ver uma esposa bela e arrumada, desfrutar uma boa refeição, não isso. Chego e preciso cuidar de você, alimentá-la, ajudá-la no banho. Se ao menos soubesse como está. Cabelo grisalho e desarrumado, sobrancelhas por fazer, pálida e sem manicure. É terrível. Não me dá vontade de tocá-la, por isso visito alguém após o trabalho que cuida de mim e me revigora. Solange foi tomada por fúria. Não tem direito de me ferir e engolir assim, muito menos discutir tão abertamente. Não permitirei que me atormente. Então, Yuri riu, um som tão desagradável que Solange estremeceu. O que fará? Me expulsar? Tente, mas aviso, não conseguirá. Não sairei, este apartamento não é só seu, viverei aqui fazendo o que quiser, e não pode me impedir. Quem é você? Apenas uma mulher indefesa que nada faz sem mim. Depende de mim, nem pode sair sem minha ajuda. Se não gosta, vá embora, não impeço. Mas até onde chegará, querida? É isso, ficará em casa esperando meu retorno. Chegarei quando quiser, alimentarei e darei banho, arrumarei seu cabelo desgrenhado e cuidarei da comida e limpeza. Sorrirá silenciosamente e agradecerá, entendeu? Se mencionar infelicidade novamente, vai se arrepender. Deixarei uma semana comendo só ração seca ou sozinha por várias noites, sentindo-se tão solitária que desejará minha presença. Não, Solange sussurrou. O que disse? Yuri franziu o senho, surpreso com a interrupção. Disse não. Não tolerarei você dormindo com outra. Recuso-me a viver assim. E daí que sou cega? Sou sua esposa. Um acidente tirou minha visão, mas sou a mesma pessoa, só não enxergo. Tento aprender tudo para aliviar seu fardo, mas preciso de tempo e apoio. Como pode me apoiar se não está em casa? Não, não tolerarei sua infidelidade. A voz de Solange, embora suave, era firme. Yuri a olhou perplexo. Como ousava falar assim? Ela não era nada. Ah, não está satisfeita? Bem, adeus. Vá embora, não impedirei, nem tentarei. Por que não faz algo? Arrume suas coisas e vá, a porta está aberta, querida. Solange ficou imóvel. Após um momento, disse baixinho, bem, não estarei aqui amanhã. Ela saiu cuidadosamente da cozinha e entrou no quarto. Sentou-se na cama, sentindo-se entorpecida. Sentia-se tão vulnerável que palavras não descreviam. Não havia lágrimas, pois nem vontade de chorar tinha. Só queria desaparecer, afundar no chão, sumir sem vestígios, para que ninguém sequer a lembrasse. Para onde iria? Disse que não estaria aqui amanhã, mas para onde poderia ir se não saísse de casa? Por que disse isso? Porque não podia mais ficar com ele. Solange lembrou-se de alguém que poderia auxiliá-la. Agarrou o celular, apertando-o firmemente. Após localizar o botão correto, discou um número específico e colocou o telefone na orelha. E se estivessem dormindo e não respondessem? Segundos depois, escutou uma voz um pouco sonolenta. Pois não. Oi, Daniela, é a Solange. Perdão por ligar tão tarde. Solange, ocorreu algo? É o Yuri? Não, Yuri está bem, Daniela. Preciso de sua ajuda. Não estou em perigo, mas necessito de auxílio. Sinto muito, não sabia a quem mais recorrer. Tudo bem, o que houve?
Ajudarei no que puder. Diga-me rapidamente, do que precisa? Daniela, poderia me ajudar a escapar? Preciso deixar Yuri imediatamente. Você é minha única esperança. Desculpe novamente pelo horário, estou sem opções. Quando devo ir? É urgente? Posso pegar um trem amanhã cedo e chegar aí ao meio-dia, pode ser? Perfeito, não se preocupe, estou de férias, você não está me incomodando. Nos vemos amanhã. Ao desligar, Solange respirou aliviada. Colocou a mão sobre o peito acelerado, tudo se resolveria. Daniela chegaria no dia seguinte, com Yuri no trabalho, poderiam organizar as coisas tranquilamente. Ela não queria mais voltar, precisava apenas de seus documentos e cartão do banco. Tinha uma conta com o dinheiro da venda do apartamento dos pais, financeiramente, estava segura. Tudo ficaria bem. 10 minutos depois, Yuri entrou no quarto com um comentário arrogante, demonstrando que menosprezava as palavras dela como insignificantes, crendo que ela não iria a lugar algum. Ele estava convicto de que ela não conseguiria dar um passo sem ele, comparando-a a um filhote de gato cego e indefeso. Dormirei na sala. Darei alguns dias para você se acalmar e abandonar essas ilusões de partir, disse. Quando você se desculpar por seu comportamento e aceitar que tenho outra mulher, voltarei a te tratar bem, e tudo se resolverá. Boa noite. Com isso, Yuri pegou seu travesseiro e cobertor e saiu. Solange ouviu o discurso dele em silêncio, sem responder. Apertou os dedos com força, a dor refletindo sua agitação interna. Decidiu que jamais permitiria que alguém a tratasse daquela forma novamente. Sim, era cega, mas ainda podia sentir amor e até ódio, se necessário. Solange passou metade da noite organizando suas roupas, identificando cada peça pelo tato. Às 3 da manhã, havia empacotado tudo o que planejava levar. Quando Daniela chegasse, pegariam os documentos necessários, e Solange deixaria o apartamento que um dia lhe trouxe tanta felicidade, mas do qual agora ansiava fugir. No dia seguinte, Daniela chegou por volta das 13 horas. Abraçou a prima sem questionar o ocorrido. Daniela ajudou Solange a arrumar sua mala e localizou todos os documentos que Solange havia listado. Colocou tudo em uma pasta separada e guardou na mala. Após refletir um momento, Solange indagou: acha que devo levar todas as minhas joias ou seria melhor deixá-las para ele? Daniela franziu a testa e respondeu firmemente: ainda não sei o que aconteceu com você, mas parece que as coisas não vão bem. Porém, pode levar o que quiser, e ninguém vai te julgar por isso. Solange suspirou e instruiu sua prima: então pegue a caixa de joias no armário. Após terminarem de arrumar, Daniela ajudou Solange a calçar seus tênis e entregou seus óculos escuros. As duas permaneceram no corredor por um instante antes de Solange afirmar com determinação: precisamos partir o quanto antes. Não posso ficar aqui mais tempo. E assim, elas saíram. Daniela chamou um táxi, e seguiram para a estação de trem. Lá, Daniela comprou 2 passagens para sua cidade, o trem delas partiria em 2 horas. Durante esse período, as mulheres sentaram-se no café da estação, onde Solange narrou sua história. Ao longo da conversa, Daniela se pegou enxugando as lágrimas. Sentiu uma profunda compaixão por sua prima, que havia suportado tanto, e estava determinada a ajudar. Solange necessitava de alguém para guiá-la nesse momento difícil, alguém para ensiná-la a sobreviver em um mundo que nem sempre oferece auxílio e suporte para pessoas com deficiência. Daniela decidiu naquele instante que seria essa pessoa. Ela não pretendia passar a vida como assistente fiel de Solange, em vez disso, planejava ensinar Solange a lidar com as tarefas cotidianas que não representavam nenhum desafio para uma pessoa com visão. Assim iniciou-se a vida delas juntas. Daniela possuía um apartamento de 2 quartos, presente de seu ex-marido abastado. Casaram-se jovens e por amor, mas o sentimento logo se esvaiu. O matrimônio durou 3 anos, seguido de um divórcio no qual ele lhe comprou um apartamento em troca de ela não reivindicar mais nada. Felizmente, não tiveram filhos.
As férias de Daniela haviam recém começado, com 3 semanas de descanso pela frente. No dia posterior à sua chegada, Daniela iniciou o trabalho com Solange. Inicialmente, Solange ficou surpresa. Ela pretendia passar um tempo lamentando sua família perdida, mas Daniela não permitiu tal indulgência. Não pense que vai ficar deitado o dia todo. Lamento sua cegueira, mas você precisa ser forte e adaptar-se às novas circunstâncias, ou se tornará uma pessoa amarga. Tive compaixão, mas não mais. Tenho 3 semanas para ensiná-la a ser independente, e exijo seu esforço e comprometimento, sem autocomiseração, afirmou Daniela. Solange percebeu que deveria seguir as regras de sua prima. Daniela oferecia abrigo, então era melhor não contrariá-la. Elas se prepararam para começar. Na primeira noite, Solange teve um sonho incomum, parecido com o anterior ao acidente. Ela estava presa em um cômodo escuro novamente. Tateando, ela encontrou a porta familiar. Puxou a maçaneta, mas estava trancada. De repente, ouviu um ruído vindo de baixo. Agachando-se, encontrou uma pequena chave no chão. Seria para a porta? Levantando-se, localizou a fechadura, inseriu a chave e, surpreendentemente, a porta abriu. Uma luz intensa fez proteger os olhos. A última imagem antes de acordar foi de um homem moreno estendendo os braços para ela. Na manhã seguinte, elas começaram o trabalho. Daniela guiou pela casa, do amanhecer ao anoitecer, por vários dias, parando apenas para refeições. Ao final do 3º dia, Solange estava esgotada. Entretanto, havia mapeado mentalmente toda a casa, incluindo a disposição dos cômodos e objetos. Daniela ensinou Solange a navegar contando passos, evitando colisões. Mostrou como usar o banheiro, escovar os dentes, lavar e secar o cabelo. Em 3 dias, Solange aprendeu a se orientar na cozinha. Daniela demonstrou o uso do micro-ondas, aquecimento de alimentos, preparo de chá e lavagem de louça. Solange tornou-se autossuficiente em alimentação e limpeza. Em 2 semanas, Daniela ensinou habilidades que Yuri não havia ensinado. Em vez de fazer por Solange, Daniela capacitou a gerenciar tarefas sozinha. Ajudou Solange a perceber sua independência e capacidade de se entreter em casa. Solange aprendeu a usar o aspirador, limpar o chão e tirar o pó. Isso a mantinha ocupada e a fazia sentir-se viva e produtiva. Daniela reservou a tarefa mais desafiadora para a última semana. Ao compartilhar seu plano, foi a primeira vez que Solange ousou discordar. Não quero. É impossível. Você quer que eu morra de medo? Não posso fazer isso, protestou, sentindo-se impotente. Mas Solange, você sabe que não pode continuar assim para sempre, não é? Precisa se acostumar com a ideia de que não estarei sempre presente. Precisa superar seu medo. Você já viu como é feito nos filmes, não? Daniela argumentou calmamente, tentando persuadi-la. Isso é nos filmes. Lá tudo parece fácil, mas isto é a realidade. É completamente diferente. Não consigo, Daniela, realmente não consigo. Como pode saber sem tentar? Dê uma chance, e depois me diga se não conseguir. Não estou pedindo o impossível, apenas que tente. E se conseguir? E se gostar? Daniela tentou convencê-la a noite toda, mas Solange resistia. Quando Daniela estava prestes a desistir, Solange subitamente concordou. Está bem, vou tentar. Mas prometa que, se eu disser que não quero mais, você não me forçará, ok? Ok, sim, prometo. Daniela ficou satisfeita, mas confiante de que isso não aconteceria. Na manhã seguinte, as duas saíram, e Daniela começou a ensinar sua prima a andar sozinha ao ar livre. O quintal era cercado, então Daniela não temia que Solange se perdesse. Por vários dias, elas percorreram o quintal. Solange manteve um bom ritmo, mas ainda temia atravessar sozinha. Você consegue, Daniela encorajou. Só precisa se concentrar e acreditar em si mesma.
Feche os olhos e dê o primeiro passo. E se eu cair? Solange ainda hesitava. E daí? Eu te levantarei. Acha que vou deixá-la no chão? Só preciso que tenha coragem para o primeiro passo, respondeu Daniela, estendendo a mão para apoiar Solange. Surpreendentemente, Solange aceitou a ajuda. Daniela guiou lentamente, parando no meio do quintal. Após alguns minutos, Solange disse que estava pronta para tentar novamente, mas com os olhos vendados desta vez. Ela não queria ver o entorno, queria confiar apenas em seus outros sentidos. Com essa ideia, Solange recomeçou a caminhar. Daniela conduziu de volta ao ponto inicial, vendou os olhos da prima e lhe deu uma bengala fina para tocar o chão. Tente agora, Daniela instruiu. Solange começou a andar novamente. Estava apreensiva, mas forçou-se a dar um passo de cada vez. Daniela acompanhava Solange, conversando tranquilamente e oferecendo suporte. Ao atingirem o centro do jardim, Daniela tocou o ombro da prima e declarou alegremente: "Parabéns pela conquista." Solange ficou surpresa, pois não imaginava ser capaz até realizar o feito. Esse episódio marcou uma mudança em sua mentalidade, fazendo-a confiar mais em si. Daniela decidiu elevar o desafio. No dia posterior, visitaram um parque próximo. Solange, apreensiva, começou a tremer. Daniela, aqui é diferente do quintal seguro. Posso me desorientar, expressou ela, tentando acalmar-se. Daniela a tranquilizou: relaxe, vou te guiar com segurança. Confie, você está protegida. Sem pressionar, Daniela persuadiu Solange a explorar o parque, segurando firmemente sua bengala durante o percurso. Solange foi se acalmando. Ao concluírem, sentiu-se capaz de fazê-lo sozinha na próxima vez. Nos dias seguintes, continuaram praticando. Logo, Solange dominou o parque. Daniela, satisfeita com o progresso, sabia que estava no caminho certo para assegurar a autonomia de Solange, mesmo em sua ausência. Ao fim de suas férias, Daniela confiava que Solange estava preparada para enfrentar desafios sozinha. Daniela alcançou seu objetivo de tornar a prima mais independente. Solange, agradecida pelo empenho de Daniela, reconhecia a transformação em sua vida e agora sentia-se capaz de moldar seu próprio futuro. 3 meses se passaram. Solange saía sozinha todos os dias, mas não muito longe. Algumas vezes por semana, ela saía à noite com Daniela, que nem segurava a mão de Solange, apenas caminhava ao seu lado, ocasionalmente a guiando na direção certa. Um dia, um acidente significativo aconteceu. Solange estava descendo as escadas para uma caminhada ao ar livre quando, ao se aproximar do último degrau, seu pé bateu em uma pedra que imediatamente deslizou para longe. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de costas. No momento em que sua cabeça bateu com força no pavimento, ela pensou ter visto um flash azul diante de seus olhos, como o céu, mas então ele desapareceu, e Solange perdeu a consciência. Ela recobrou a consciência no hospital, imediatamente reconhecendo o cheiro familiar de desinfetantes. Alguém estava segurando sua mão. Solange tentou virar a cabeça, mas seu pescoço não se movia. Ela entrou em pânico ao pensar que poderia estar paralisada pela queda. Agora, ela não estava apenas cega, mas também imóvel. Recusou-se a aceitar essa possibilidade, tudo parecia um pesadelo. O que está acontecendo com ela? Sua respiração está estranha, ouviu a voz de Daniela. Acho que ela está em pânico, respondeu uma voz masculina que ela não reconheceu. Dê a ela um sedativo agora. Não, eu não preciso de um sedativo, por favor, nenhuma injeção. Primeiro, apenas me digam quão sério isso é. Eu nunca mais vou andar. O que você está pensando, Solange? Você enlouqueceu? Doutor, ela está bem? Daniela parecia preocupada. Sim, ela está bem. Apenas acredita estar paralisada, não é, Solange? Não se preocupe, está tudo sob controle. A voz do médico era peculiar, causando arrepios.
Solange, sou o Dr. Fábio Soares, seu médico. Você não está paralisada. Sofreu um impacto forte e lesionou o pescoço. Por precaução, imobilizamos sua região cervical. Você está usando um colar cervical especial que limita o movimento da sua cabeça. Experimente mover seus membros, caso duvide. Solange constatou que podia movimentar braços e pernas. Aliviada, ela respirou fundo. Céus, agradeço. Achei que estava perdida. Ao perceber o clarão azulado nos olhos durante a queda, temi nunca mais me erguer. Foi apavorante, acredite. O Dr. Soares indagou a Daniela, preocupado. Você mencionou que ela estava totalmente cega, correto? Solange interveio, afirmativo. Perdi completamente a visão. Um incidente grave me deixou assim. O médico segurou sua mão, causando-lhe um estremecimento. Solange, o que lhe foi dito? Consultou outros profissionais? Pode compartilhar o diagnóstico? Recordo apenas de um especialista e alguns médicos hospitalares, todos concordaram, jamais enxergaria novamente. Ninguém me examinou detalhadamente. O Dr. Soares respondeu entusiasmado, se permitir, gostaria de realizar alguns testes. Não apenas sobre sua visão, mas também seu pescoço e coluna. Devo acrescentar, se sua cegueira fosse reversível, o flash azul não teria sido percebido. Sua perda visual pode não estar relacionada ao trauma craniano, mas sim a outra causa. Quero investigar pessoalmente, com sua autorização. Solange consentiu. No mês seguinte, o Dr. Soares conduziu diversos exames, abrangendo não só a visão, mas também os sistemas esquelético e muscular. Mesmo após a alta, Daniela acompanhava em consultas e avaliações constantes. Ela foi examinada por neurologistas, um psiquiatra e um neurocirurgião. Após os exames, o Dr. Soares concluiu: Solange, posso afirmar com segurança que há grande probabilidade de restaurarmos sua visão. Descobrimos que um nervo comprimido está causando seu problema visual. Uma intervenção cirúrgica poderia, muito provavelmente, devolver-lhe a visão. Solange chorou ao ouvir isso. O médico segurou sua mão, provocando novamente arrepios. Por que o toque dele a afetava tanto? Solange logo se acalmou, envolvida pela voz reconfortante do doutor. Ele dedicou tempo para convencê-la sobre a cirurgia, ressaltando que não havia riscos. Durante um mês, realizaram exames. O Dr. Soares conversou extensivamente com Solange, compilando um histórico médico completo. Envolvido no caso, ele percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por ela. Solange era mais que uma simples paciente. Essa mulher vibrante e emotiva despertava nele sensações há muito adormecidas. Acima de tudo, ele estava determinado a ajudá-la a recuperar a visão e retomar uma vida normal. Finalmente, Solange concordou com a operação, agendada para 3 dias depois. No escritório, discutiam os preparativos finais. Solange seria internada no dia seguinte. Ao se levantar para acompanhá-la, ela tocou seu ombro e perguntou: posso satisfazer uma curiosidade? Sempre quis entender o que os cegos experimentam quando fazem isso nos filmes. Posso? Sem compreender totalmente, o Dr. Soares assentiu. Solange delicadamente explorou seu rosto com os dedos, passando pela testa, sobrancelhas, olhos, bochechas, lábios e queixo. Depois, acariciou seu cabelo e sorriu. Geralmente, após isso, as pessoas comentam sobre a beleza ou dizem que agora sabem como você é, mas infelizmente não descobri muito. Só sei que tem a pele macia e não usa barba. Obrigada e desculpe. O Dr. Soares sorriu e respondeu suavemente: tenho certeza de que você formou uma boa impressão. Espero que não me ache feio ou desagradável. Não, vou me conter. Se eu voltar a enxergar, expressarei minha gratidão pela nova oportunidade. Você estará presente na cirurgia? Certamente, estarei lá. 3 dias depois, Solange entrou na sala cirúrgica. Ansiosa,
Ela tentava se acalmar, mas era desafiador. Lágrimas quase escaparam antes de entrar. O Dr. Soares segurou sua mão e sussurrou: planejava dizer isso após a cirurgia, mas não consigo esperar. Geralmente, mantenho distância dos pacientes, mas em breve você não será mais minha paciente. Após tudo isso, aceitaria jantar comigo? Solange riu nervosamente. Não posso prometer, preciso vê-lo primeiro. E se você não for tão atraente? O Dr. Soares riu e soltou sua mão. Na sala de cirurgia, Solange desejou ter respondido diferentemente. Estava apreensiva demais para admitir que jantaria com ele, mesmo sem recuperar a visão. Solange acordou com uma forte dor de cabeça e gemeu. Uma enfermeira se aproximou rapidamente. O que há? Está doendo? Indagou. Minha cabeça dói, Solange murmurou. A enfermeira aplicou uma injeção, e em 15 minutos a dor diminuiu. Solange, debilitada e ansiosa devido à anestesia, permanecia imóvel. Ela se questionava sobre seu destino, com os olhos vendados, aguardando a remoção. A expectativa era angustiante. 2 horas depois, a equipe médica rodeou. A enfermeira removeu cuidadosamente a bandagem. Pode abrir os olhos agora, mais devagar, orientou o Dr. Soares. Solange abriu os olhos. Milagrosamente, ela enxergava novamente. A luz suave incomodava um pouco, mas ela via. Emocionada, olhou ao redor, piscando e apertando os olhos constantemente. Meu Deus, estou vendo, murmurou. Um médico a examinou brevemente e declarou que ela estava fora de perigo e se recuperaria bem. Ele disse algo mais, mas ela não prestou atenção. Um único pensamento dominava sua mente: ela podia ver novamente. Não estava mais cega. Temerosa, Solange fechou os olhos. Então, sentiu alguém segurar sua mão, reconhecendo o toque do Dr. Soares pelos arrepios em sua pele. Ela abriu os olhos lentamente. Olhou para o homem que a salvou, e seu coração acelerou. Ela o reconheceu de seus sonhos. Era o mesmo homem que se aproximava dela quando abriu a porta em uma sala escura em seus sonhos. Olá, o Dr. Soares a cumprimentou, sorrindo. Solange apertou sua mão. Oi, respondeu, retribuindo o sorriso. Como está se sentindo? Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Maravilhosa, não poderia estar melhor. Sinto-me renascida. Então, quando será o jantar? Ela perguntou. O Dr. Soares fingiu uma expressão séria. Temos tempo para isso, você ainda é minha paciente. Não vamos falar sobre isso agora. 1 ano se passou desde a operação, e Solange e o Dr. Soares já viviam juntos há bastante tempo, com o amor verdadeiro florescendo entre eles. Solange estava com a saúde em dia e sua visão completamente restaurada. No entanto, ela ainda permanecia oficialmente casada com Yuri, o que ofuscava sua felicidade, apesar da falta de contato dele no último ano. Finalmente, Solange decidiu visitá-lo para resolver a situação, retornando à sua cidade natal após mais de 1 ano. Ela não sentia receio nem arrependimento, tinha certeza de que tomar a decisão de partir foi o certo, pois encontrou a verdadeira felicidade e amor em seu novo caminho. Enquanto se dirigia ao edifício alto onde viveu com Yuri, uma pontada de ansiedade a invadiu. Como ele reagiria à sua recuperação? Ficaria contente ou triste? Independentemente da resposta, seus sentimentos permaneceriam inalterados. Depois de pagar o motorista do táxi, Solange ficou parada por alguns instantes, antes de seguir lentamente em direção à entrada. À medida que subia os degraus, sentiu a pele se arrepiar. Ela parou, virou-se e olhou para trás. Pausou, girou e observou os veículos estacionados na garagem. Seu olhar se deteve em um Jaguar amarelo. Uma sensação estranha invadiu sua mente ao reconhecer o automóvel. Já o tinha avistado, mas onde? Sentiu-se confusa, como se algo crucial lhe escapasse. De repente, compreendeu,
era o carro que a atropelou na via deserta. Incrível! Será mesmo aquele veículo? Solange empalideceu, mãos suadas. Esperava deixar o passado para trás, mas ele parecia persegui-la. Afastou-se e então subiu rapidamente, tentando organizar os pensamentos. A ideia de que aquela mulher estivesse próxima era perturbadora. Precisava alcançar a residência de Yuri urgentemente, resolver tudo. Ao abrir a porta, Yuri ficou atônito, não esperava ver sua esposa ali. Solange o encarou e disse: "Olá, marido querido, surpreso? Como recuperou a visão? Como é possível?" Yuri estava perplexo. Solange apenas sorriu. "Tudo é possível, você que duvidava." Sinceramente, eu também não acreditava até encontrar pessoas que me fizeram crer. Eles me auxiliaram e pronto, agora vai me permitir entrar em nosso apartamento ou devo chamar um advogado? Advogado? Por que precisaria de um? Empurrando-o, Solange adentrou o local. Logo notou indícios da presença de outra mulher, calçados, cosméticos no corredor, uma bolsa, perfume. A nova companheira já se instalou. Yuri não perdeu tempo. Solange se indagou se era a mesma com quem ele atraiu ou outra. "Vejo que está bem. Perdoe interromper sua vida perfeita, mas vim comunicar que solicitarei o divórcio." Yuri empalideceu, olhando para o quarto, com medo em seus olhos. Solange percebeu que sua amante também estava ali. Bem, pensou, hora de conhecê-la. "Querido, quem está aí? É a entrega do mercado?" Uma voz ecoou do quarto. Solange franziu o senho. A amante tinha uma voz irritante, semelhante a um rangido. Ergueu uma sobrancelha e sussurrou para Yuri: "Por que não nos apresentou? Ela sabe sobre mim ou você disse que eu morri? Mentiu dizendo que estamos divorciados há tempos?" Uma mulher de robe surgiu no corredor. Era baixa, ruiva. Solange começou a observá-la. Sentia que a conhecia, mas não lembrava de onde. Examinou seu rosto, que em resposta cruzou os braços e a encarou desafiadoramente. "Quem é você?" "Claramente não é entregadora", ela disse com sua voz irritante. "E você claramente não é a faxineira. Sou a esposa de Yuri e você é a amante dele." A mulher se voltou para Yuri. "Querido, você disse que ela era cega. Tem mentido para mim." "Alice, não te enganei. Ela era realmente cega. Não entendo o que está acontecendo." "Juro, Alice, não tive nada a ver com isso." Solange olhou para ambos e sorriu. Yuri se humilhava diante de Alice, eram perfeitos um para o outro. "Não sei por que está aqui, mas não pertence a este lugar. Você não é mais esposa de Yuri, certo? Você o abandonou. Eu estou no comando agora." A mulher zombou dela, mas Solange não se abalou. "Não, ainda sou proprietária aqui, mesmo que seja metade. Vim resolver isso, Yuri. Solicitarei o divórcio e dividiremos este lugar." Acho que é tudo o que precisava dizer. Solange se virou e caminhou para a saída. Seu olhar caiu sobre uma mesa próxima ao corredor. Sobre ela havia um chaveiro amarelo brilhante com o logotipo da Jaguar. Calafrios percorreram sua espinha. Ela compreendeu algo subitamente. Virou-se para a mulher e indagou: "Aquele é seu carro na garagem? O Jaguar amarelo?" Alice sorriu e respondeu: "Sim, é." "Por que pergunta? Está com inveja? Não encontrará outro igual. É uma pintura personalizada." Nesse momento, Solange percebeu a verdade. Ela reconheceu aquela mulher, era responsável pelo acidente que a deixou cega. "Então você é quem me atropelou e abandonou na rua." Alice empalideceu, cobrindo a boca. Yuri, perplexo, alternava o olhar entre as duas. "Alice, do que ela está falando? É verdade?" "Não sei do que se trata", ela retrucou. "Jamais faria isso.
É tudo mentira. Não, era você. Lembro-me de tudo, seu cabelo, o adesivo no carro. Nunca esquecerei seu cabelo ruivo. Você é desprezível. Pagará por isso na justiça. Vou garantir que sofra como eu sofri, declarou Solange. Wendy desabou, seu semblante mudou drasticamente. Seus olhos arregalaram-se de pavor e seu rosto ficou tão vermelho quanto seus cabelos. Ficou sem palavras. Ambos pagarão pelo que fizeram, disse Solange antes de sair. Solange se separou de Yuri. Optou por não processar Alice, pois Yuri implorou, oferecendo sua parte do apartamento em troca. Solange notou que Yuri faria qualquer coisa pela amante, ignorando que Alice causará o fim do casamento. Satisfeita com sua vida atual, Solange não queria reviver o passado doloroso. Após o divórcio, ficou com o apartamento inteiro e perdeu contato com o ex-marido e a mulher que a cegou. Determinada a esquecê-los, vendeu o imóvel rapidamente por um preço justo. Com o dinheiro da venda, voltou para a casa Soares. No trem, sorria pensando em doar o restante da venda do apartamento dos pais a Daniela, como agradecimento por seu apoio. Embora previsse a recusa de Daniela, Solange estava decidida a convencê-la. O valor da venda do apartamento com Yuri ficaria em sua conta por enquanto. Solange estava animada com seu casamento próximo com Soares e a chegada do bebê que esperava. Acariciando a barriga, seu sorriso se alargava. Seus sonhos se realizavam um após o outro, e isso era apenas o começo. A história de Solange é uma poderosa reflexão sobre resiliência, autoconhecimento e superação. Desde o início, vemos Solange lidando com a dura realidade de sua condição física, agravada pela frieza e crueldade de Yuri, seu marido. A cegueira não era apenas uma limitação física, mas também uma metáfora para o estado emocional em que ela se encontrava, presa em um relacionamento abusivo e sem esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, ela encontra forças dentro de si para continuar lutando, guiada pelo desejo de viver uma vida plena e digna, independentemente das limitações físicas ou emocionais que possa enfrentar. Essa reflexão nos lembra que, muitas vezes, as circunstâncias mais difíceis podem revelar nossa verdadeira força interior, e que o apoio de pessoas que nos amam pode ser crucial para nos ajudar a enxergar além de nossas limitações e seguir em frente com coragem e determinação. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!